Setembro Amarelo é um tema sempre muito importante da gente conversar por aqui. Você já viu algumas entrevistas sobre esse assunto, todos os anos a gente retoma ele, porque é um assunto que ele precisa estar presente não só em setembro, mas todos os meses, para que a gente possa pensar nisso e verificar as nossas ações. E a gente vai conversar hoje com duas pessoas que trabalham com esse assunto e que podem nos ajudar com muitos conteúdos importantes. O tema de hoje é a importância dos profissionais da saúde na prevenção do suicídio, e a gente vai conversar com a administradora Thalita Duarte Filipino, que é da Comissão de Saúde. Tudo bem, Thalita? Oi, Kátia, tudo bem? Prazer enorme estar aqui falando sobre um tema tão bacana, né? A importância da gente estar trabalhando com os nossos profissionais. Obrigada aí pelo convite, obrigada à comissão que eu estou representando. Muito obrigada. Imagina, obrigada a você. E o doutor Pedro Arcoverde, que é médico e psiquiatra. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Kátia. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Nós que agradecemos. E eu queria começar conversando um pouquinho com você. Nesse momento em que a gente está vivendo ainda de isolamento social aqui no Brasil, é um período que está se estendendo, né, mais do que todos nós esperávamos. Como é que está essa situação de enfrentar esse contexto atual? Como é que a gente consegue lidar com esse enfrentamento? Como é que a gente consegue lidar com esse enfrentamento? Na verdade, a gente não tem dados oficiais ainda sobre como que está as taxas de suicídios no momento da crise, mas uma coisa que é sentida por todos é que há um medo geral quando se pensa em suicídio, todos concordam que deve estar havendo um risco geral, porque todos estão sendo influenciados pelos mesmos fatores de riscos que estão afetando a nossa realidade de agora. A gente está passando pelo isolamento, a gente está passando por uma perda da nossa identidade, seja identidade profissional, seja identidade que a gente constrói nas nossas relações, o nosso eu pessoal, o nosso conceito de self está fragilizado. Então, todo mundo está passando, a gente está vivendo um cenário em que todo mundo está passando por um grande fator de fragilidade social muito grande. Então, para todo mundo faz muito sentido uma preocupação com o suicídio. Então, esse é um assunto que vem sendo uma preocupação constante na área de saúde, nas mais diversas áreas, né? Com certeza, é um assunto que é uma preocupação constante, porque mesmo entre os profissionais de saúde, há uma grande preocupação em como se abordar o suicídio. É um tabu para a sociedade e para a saúde. E o que a gente sabe é que ele é extremamente relevante. Só em 2018, os dados oficiais eram de que a gente tinha no Brasil uma média de 10 mil casos de suicídio por ano. E segundo a Organização Mundial da Saúde, a cada 40 segundos há um suicídio que se completa. Thalita, você como administradora que trabalha dentro da área da saúde, o seu olhar é diferente, doutor Pedro? Não, pelo contrário, né? O doutor Pedro está trazendo uma visão mais ampla do mercado, da sociedade em si, e eu trazendo um pouquinho mais para a questão do profissional em saúde, né? O profissional que trabalha ali neste momento, quando o doutor Pedro fala que a gente está vivendo um momento de isolamento, um momento de pandemia, o profissional de saúde não, ele está na linha de frente, enquanto todo mundo está tentando se acolher dentro, né, dentro de casa, fazendo trabalho remoto, o profissional de saúde ele tem que estar lá na linha, ele tem que sair de casa. Ele sai de casa, deixando os entes dele dentro de casa, e ele sai para trabalhar. Ele tem que estar lá, né? Mais do que nunca. É um momento que está sendo, nunca teve tanta demanda assim em relação ao profissional de saúde dentro do mercado. Então, principalmente por isso, existe a necessidade premente mesmo de estar cuidando desse profissional. O profissional que está lá na linha de frente, que está cuidando das pessoas, então é o momento da gente cuidar deles, né? Cuidar, e principalmente da saúde mental, porque com essa pressão toda que a sociedade está impondo, né, é o momento, todo mundo percebeu agora, mais do que nunca, que um profissional de saúde ele é imprescindível no mercado, imprescindível dentro de uma sociedade, você não pode viver sem ele. Então, e é ele que está sendo puxado, tudo que a gente consegue, né, dentro do mercado, tudo que a gente precisa, é esse profissional que está tendo que entregar. Então, é o momento que ele está sendo mais cobrado, trabalhando mais, se dedicando mais, entregando mais, e é um momento que realmente precisamos parar para pensar em formas de tentar, no mínimo, amenizar este impacto tão terrível que está sendo sofrido, principalmente neste profissional.
essa é uma responsabilidade de quem está na parte administrativa, mas para quem está na parte médica também, né, doutor Pedro? Vocês também cuidam dos próprios colegas. Com certeza, uma coisa que a gente, acho que no início da crise, com certeza, a gente poder continuar trabalhando foi um fator até de proteção. A gente tinha os nossos colegas, estávamos trabalhando com eles, isso daí nos permite manter algum tipo de conexão, mas conforme esse fenômeno vai se alastrando, a gente vai vendo o quanto que a gente também é vítima disso. A gente está com aquele colega, mas a gente não consegue dar um abraço, a gente está com equipamento de proteção, a gente vai sair desse trabalho e não vai poder conversar, socializar, a gente vai ter que voltar para casa, se preocupar, onde é que eu vou colocar minha roupa, o que de estratégias a gente vai fazer para não levar o vírus para minha casa, para não levar a doença para minha casa. Então a gente está constantemente num modo de função. A gente também está, como profissional, se a gente conseguiu manter alguma coisa na nossa vida anterior, isso está vindo com muito custo, da gente ter que fazer uma grande adaptação para atender o preço que está pedindo manter essa parte da vida que está sendo tão necessária agora. Existe um termo que agora ele vem circulando muito, que é a questão da ideação suicida. O que é exatamente esse termo? A ideação suicida, bom, a gente pode falar de definições, eu acho que é importante isso para a gente saber exatamente com o que é cada parte. Existe o comportamento suicida, que é o conjunto, né? Os pensamentos, os planos, as tentativas, e existe o suicídio. Suicídio, quando a gente fala suicídio, a gente está falando de qualquer ato que é feito pelo próprio sujeito, ele é deliberado, o sujeito planeja, que seja com o intuito dele tirar a própria vida. Seja esse ato fatal ou não, se ele foi feito com a intenção dele retirar a própria vida e ser considerado uma tentativa de suicídio. A ideação suicida é o ato da gente já estar começando a planejar, contemplar a ideia de que morrer pode ser uma solução para algum tipo de problema, para algum tipo de sofrimento que eu estou passando nesse momento. Existe uma fala por parte dos psicólogos de que, na verdade, quem comete suicídio não quer tirar a vida, ele quer tirar a dor que existe dentro dele. À luz da psiquiatria, isso faz algum sentido? Isso faz bastante sentido. A gente, na avaliação da psiquiatria, a própria OMS, a Organização Mundial da Saúde, pede para a gente avaliar 3 fatores, que é a ambivalência, a impulsividade e a nossa rigidez. A ambivalência fala justamente disso, de por mais que a pessoa esteja querendo retirar a própria vida, ela não está fazendo isso porque ela quer parar de viver, mas sim porque ela está querendo matar um mal que está impedindo ela de viver. Então, o suicídio, por definição, é uma decisão ambivalente. A pessoa está querendo acabar com o sofrimento, mas por algum motivo ela está numa situação em que ela não consegue encontrar outra saída. Thalita, tem o estresse do home office, a ansiedade das metas, que outros sentimentos e turbilhões de emoções chegam para você, administradora hospitalar? Então, Kátia, a gente que está na área da saúde, na verdade, a gente não está conhecendo muito bem o que é um home office, não. A gente está trabalhando, a gente tem que estar lá, a gente tem que entregar, a gente tem que saber, tem que estar. Eu sou uma profissional de RH, então a gente tem que estar lá, a gente tem que cuidar, a gente tem que ouvir, tem que atender. Assim, esse é o grande desafio de hoje, né? De buscar formas de fazer isso de forma segura, de que não exponha também a nossa equipe administrativa também e atenda de forma melhor possível esse profissional que já está totalmente estressado de estar lá na ponta. O administrador em saúde, ele está vivendo esse momento de cuidar daquela pessoa que está cuidando do paciente, mas também tendo que cuidar de quem está fazendo o apoio administrativo. Então, eu até falei, eu não deixei de trabalhar um dia durante esse tempo todo. A pandemia foi decretada em março, a gente nem férias, nem folga, nem nada, a gente não deixou de um dia de trabalhar. E os relatos que a gente recebe é de médicos deixando de ir para casa, alugando apartamentos para levar, porque está com um bebê recém-nascido em casa, porque tem uma mãe idosa.
tem o pessoal da saúde, o pessoal da linha mesmo, da ponta, eles sofreram muito o impacto dessa pandemia. Então, estamos vivendo num momento ímpar, né? E é uma das nossas responsabilidades como organização em si, cuidar desse profissional. Porque, igual o doutor estava falando da questão do suicídio, ninguém está bem hoje, amanhã resolve cometer um suicídio, pensar em suicídio. Isso é um processo, isso é uma situação que ela vem se arrastando durante um tempo, pelo menos eu acredito que seja, né, doutor? Eu acredito que isso não é uma coisa da noite para o dia. Então, o que cabe a nós, como gestores, eu como profissional de RH, nós como gestores da saúde, o que cabe a nós é tentar métodos, tentar técnicas, ações que façam com que esse profissional ele seja acolhido, ele tenha esse acolhimento dentro da sua própria organização, porque ali não é simplesmente um local comum, né? A gente não está trabalhando de forma normal, a gente está trabalhando de uma forma na crise, a gente está em gerenciamento de crise todos os dias, os protocolos de segurança todos os dias mudavam, toda hora era uma coisa diferente, a informação ela precisava de ser passada de forma muito rápida e sem contato, sem poder ter aquele contato que a gente sempre costumou ter com os profissionais. Então, tudo é uma nova forma de gestão, é uma nova forma de ação, e isso a gente tem que ter muito cuidado com aquele profissional da ponta, um cuidado especial com ele, de tentar trazê-lo para a instituição, tentar amenizar esse sofrimento que ele já está tendo de ter essa gestão de crise 24 horas por dia, principalmente durante uma pandemia. A saúde já não é uma profissão fácil, é uma profissão ímpar mesmo. Neste momento, a gente está vivendo uma gestão de crise 24 horas por dia. Doutor Pedro, existe toda digamos assim, popularmente falando, um checklist de como identificar, né, o paciente que está apresentando essa ideação suicida. Isso para o médico, isso é muito tranquilo de observar em função da experiência, do estudo, de tudo isso. Mas quando você convive com alguém, existe alguma maneira de você começar a perceber essa possibilidade de uma ideação e aí promover alguma forma de encaminhamento, de tratamento? Tem uma coisa que seja mais próxima das pessoas que não estão dentro da área médica para a gente fazer essa identificação? Uhum. Como a Thalita estava falando, o suicídio com certeza não é uma coisa que se constrói sozinha. E isso já é uma coisa que é percebida há tempos. Durkheim, em 1880, 90, ele já falava de que o suicídio é um fenômeno, na verdade, social. Ele não se constrói de forma isolada. Claro, cada pessoa pode ter o seu temperamento, que é um fator genético. Uma pessoa pode necessitar mais de contato do que outras, mas quando a sociedade está passando por uma transformação que leva um fenômeno a uma diminuição de um fenômeno do laço social, que é aquilo que nos une, todo mundo fica em risco maior de passar por ideações suicidas, de se sentir isolado, deslocado e de se sentir sem soluções. O principal é a gente ficar de olho numa mudança de comportamento da pessoa, uma pessoa que começou a cortar os laços sociais dela, teve um aumento do isolamento, seja das mídias, seja de aulas, seja de encontros mesmo que o grupo faz. Uma pessoa que começou a ajeitar assuntos inacabados ou ajeitar eles de uma maneira mais desorganizada, diferente. Como exemplo, ele começar a finalizar vários assuntos, se despedir, dar algum pertence de valor, tomar decisões que são estranhas a elas, impensadas e que alguns diriam até que são negligentes, não muito bem pensadas. Isso pode ser algum dos sinais que a gente tem que ficar de olho numa pessoa. Uma pessoa que tem começado a falar bastante de uma preocupação com a sua própria vida e uma fala de uma falta de esperança. Falar sobre morte, confessar, se sentir não ter esperança, se confessar não sentir estar com futuro, falar da sua autoestima baixa. Uma pessoa que está tendo pensamentos sobre a vida, sobre a segurança da vida dela, a segurança das pessoas em vida em volta. Pessoas que usam expressões que mostram essa insegurança, como, por exemplo, seria melhor se eu não estivesse aqui, eu vou deixar vocês em paz, eu sou uma pessoa que estou sendo um problema para minha família, estaria tudo melhor se eu não estivesse aqui.
eles dão vários sinais. Que, na verdade, é um dos mitos, né, das pessoas que cometem suicídio. Tem gente que acha que quem vai mesmo cometer não fala sobre, mas a pessoa dá vários sinais antes de ir ao ato. Ela faz vários pedidos de ajuda, porque, como a gente falou, o suicídio, por definição, é uma vontade ambivalente. E ela vai se construindo no sujeito. Thalita, como é que vocês conseguem observar isso dentro da área administrativa, né? Porque acaba que vocês têm contato com o hospital inteiro, né? Com toda aquela área ali do hospital, vocês não ficam apenas no espaço, você especificamente, então, que da área de RH, de recursos humanos, que lida com gente, né? Tem uma proximidade maior. Tem algum caso, sem citar nomes, é óbvio, né? Mas que você possa compartilhar, que vocês identificaram e que vocês fizeram esse encaminhamento? Kátia, a maior importância, esse é o tema mais relevante de trazer hoje, de ter dentro das unidades de saúde, principalmente, né, esse espaço que a gente chama de política de qualidade de vida, liderados assim pela medicina do trabalho. Na verdade, esse espaço, o que ele busca, no fim de tudo, é essa interação social, como o doutor acabou de falar. A questão psiquiátrica, a questão mental, a questão de adoecimento mental, ela passa muito por isso. E as pesquisas apontam que dentro da instituição, essas relações entre os pares, entre as equipes e com a chefia, essas relações elas são muito impactantes na vida do profissional, e isso auxilia muito no adoecimento mental do profissional. Então, a gente sempre, o importante é ter esses espaços, essas ações, né, que a gente tem reiki, tem dança de salão, tem teatro, coral. Essas ações, elas permitem que os profissionais eles possam integrar entre si, integrar entre as equipes, trazendo para eles uma ideia, um sentimento de que ele está junto, de que ele não é sozinho, de que ele não está isolado ali na baia de trabalho dele, ele não está fazendo sozinho. Então, é importante, assim, isso desenvolve o trabalho em equipe, e mais importante que isso, é ouvir. A gente tem espaço de escuta técnica, onde a gente pode, o profissional que ele busca o apoio, isso daí, onde ele busca esse apoio, ele tem quem possa ouvir ele tem uma junta, multiprofissional, né? Na verdade, não vou falar nenhuma junta, é uma equipe multiprofissional, composta de assistente social, psicólogo, e podendo levar até para o psiquiatra, a gente tem um médico psiquiatra também. Então, isso é importante para ele, para que ele possa ser cuidado, mas antes dele ser cuidado, ele precisa ser prevenido dessa situação. A gente precisa prevenir que ele chegue nesse ponto da escuta técnica. Na escuta é onde o profissional ele vai apontar, né, os maiores problemas dele, o que tem feito ele chegar nesse adoecimento mental. E chegando a ponto de precisar, de se afastar, essas ações, elas são extremamente importantes, Kátia. O que a gente tem visto é que eles se sentem acolhidos, se sentem parte, se a sociedade aqui fora, se a família, ela não acolhe, a gente consegue acolher. Então, isso é muito importante para o profissional em si, isso é muito importante para a instituição, para que ela preste um serviço de qualidade, porque ela vai ter um profissional que se sente parte daquela instituição. Então, isso também é importante para a instituição em si, para entregar um profissional bem, né, para entregar um profissional um serviço bom para o cliente dela. Então, é isso. Esses momentos são de extrema importância. Eu acredito, até perguntar para o doutor, se o doutor concorda, se é essa situação mesmo, porque a gente tem visto no dia a dia este acolhimento ele se transformar assim, vestir a camisa mesmo da instituição, em a pessoa se sentir parte da instituição. Com certeza, Thalita. O que a gente percebe é que, na verdade, o profissional que presta serviços de cuidados, ele é muito desconectado. Ele permite a conexão dos outros, os outros vêm até ele, mas até para ele poder cuidar, isso não vira uma troca, ele vira um acolhedor.
Ele vira a pessoa em que a pessoa vem para poder se sentir reconectada. Ela está deprimida, ela está triste, está se sentindo deslocada. É o papel desse profissional acolher ela e ser quase que um tecelão, de que vai botá-la de volta no tecido da sociedade. Ele vai acionar a família, ele vai aumentar o número de cuidadores. Quando alguém tem ideação suicida, a gente vai pedir números de contato de segurança. Então a gente está sempre reconectando essa pessoa. Mas quem é que está conectando a pessoa que é a cuidadora? No trabalho dele, o alto grau de exigência tende a fazer ele ficar cada vez mais máquina e menos pessoa. Ele vai perdendo a identidade de sujeito e ganhando a identidade de profissional. E isso vai minando todo o self dele, porque o profissional é apenas uma parte. E à medida que essa parte vai sendo a única que vai sendo ouvida, ele vai ficando mais isolado e adoecendo. E isso que você falou de dar a oportunidade dele falar, de dar a oportunidade dele se incluir, é o que faz aparecer as fragilidades dele, porque é natural. Se eu não posso falar, eu não vou dizer, até para proteger, porque ninguém anda com as fragilidades expostas por aí. Ela tem que ter um ambiente seguro para poder aparecer. E isso que você está falando, de criar um espaço mais descontraído, mas também um espaço de escuta, em que a pessoa possa falar e sentir que vai ser ouvida e não julgada, é essencial para aparecer a demanda de cuidado. Ah, que bom. E assim, doutor, é muito bom, né, Kátia, ter um psiquiatra conversando aqui conosco, porque a gente, na verdade, esse cuidado que a gente impõe em várias ações, eles nada mais são do que espaço, igual o senhor falou, espaço descontraído, que a gente começa a perceber que aquele profissional, igual o senhor estava até falando, a pessoa fazia uma coisa e deixa de fazer, porque são momentos anti-estresse. Na verdade, quando a gente propõe, vamos fazer uma dança de salão, vamos fazer uma roda de conversa, é um momento anti-estresse, é um momento onde o profissional chega ali para desestressar de verdade. E assim, você me pediu, Kátia, um exemplo, eu tenho um exemplo muito bacana que uma pessoa dizia para mim que na hora do estresse ele falou assim, no final do expediente, quando eu estava muito estressada, eu saía para beber. Agora eu estou muito estressada, eu venho para dançar. Eu falei, que bom, então pelo menos não vai dar barriga. Então, assim, são esses espaços mesmo muito bom de interação que as pessoas começam a ter. E ali, neste momento, o que é mais importante, na verdade, como o doutor trouxe, que a gente percebe que a pessoa sempre vinha, sempre estava vindo, e sempre... por quê? Porque era um lugar onde ela desestressava, um lugar onde ela trazia as angústias, e aí para de vir. Aí a gente vai buscar, por que essa pessoa parou de vir? Está afastada por doença. Então, assim, isso é muito ruim, né? Onde a gente tem que atingir mesmo, de buscar essas pessoas, de tentar acolher esse profissional, que é um profissional, como o doutor falou, um profissional que dá, que se entrega o tempo todo, mas na hora de receber, ele é meio omisso, na hora de buscar o atendimento para ele é um pouco omisso. Então, cabe a nós, que somos profissionais da área de saúde, que somos administradores em saúde, cabe a nós termos esse cuidado com o nosso profissional. Cabe a nós abrirmos espaço para esse profissional, porque não é uma máquina, é um profissional, é uma pessoa que está ali entregando a parte dele para outra pessoa. E ele também precisa de cuidado. Esse profissional de saúde é o enfermeiro, é o psicólogo, é o médico, eles também precisam de cuidados. E esses cuidados cabe a nós, gestores, proporcionarmos esses espaços para esse profissional. O educador Paulo Freire tem uma fala que eu acho que é muito significativa em que ela cabe. Ele diz que é necessário transformar a palavra esperança em verbo, então de fazer da vida um esperançar. E esses movimentos que você falou, do reiki, da dança, nada mais do que promover a esperança para essas pessoas, né? Porque elas começam a interagir e começam a ver que existem outras pessoas também com dificuldades parecidas ou diferentes, mas que está todo mundo, né, na mesma situação, né? Estamos no mesmo mar, em barcos diferentes, mas nas mesmas turbulências. Então, promove também essa questão da esperança que a gente precisa ter, né? Doutor Pedro, Thalita, muitíssimo obrigada por esse momento de conversa. Então, eu quero deixar um espacinho aqui para, caso a gente não tenha falado sobre alguma coisa, caso você não tenha falado alguma coisa, enfim, que seja importante, queria que você
dividisse com a gente agora. Pode falar, Claro. doutor Pedro. Queria incluir, sim, porque eu acho que a conversa principal aqui girou em torno da inclusão para dar vida a esse profissional que não é só profissional. E isso me fez lembrar de um ponto crucial, que é trazer essa vida para dentro do meio profissional. E não só a criação desses espaços, mas tem que se mudar a forma de se abordar esse profissional também. Porque muitas vezes a gente, quando está como profissional, a gente não permite essa conexão com esses outros espaços. Surgiu a oportunidade, é ótimo, tem que ter esses outros espaços para criar, para lembrar a gente que a gente é gente. Mas às vezes, ainda mais num cenário de alta demanda, como a gente está vivendo agora, a gente não se permite isso, a gente deixa isso escapar e a gente só vira aquele fornecedor de serviço. Então é muito importante uma pessoa que está nesse cenário, ela vai uma hora, até pelo estresse, apresentar falhas, apresentar erros, apresentar uma alteração no comportamento dela. É muito importante nessa hora a escuta ser acolhedora e não ser voltada apenas para o profissional que está ali prestando um serviço, mas para ele como gente. Poxa, ele cometeu um erro, puxa ele para o canto e conversa com ele. O que está acontecendo? Como é que você está? O que tem acontecido contigo? Porque se você só aborda o erro naquela hora, você convida ele a ficar nesse personagem. Esse personagem que ele às vezes se coloca porque sabe que está sendo importante agora, mas é um personagem que não se permite pegar cuidado. Então você tem que criar essa oportunidade de cuidado e lembrar de relativizar que quando ele erra como profissional, quando ele apresenta as dificuldades dele, nesse momento ele tem que ser lembrado também que ele é gente. Porque às vezes essa é a única hora de oportunidade que ele se permite se integrar com alguém. Ele às vezes vai faltar a aula de reiki, vai faltar os outros locais de criação, de integração. Então é através do profissional que ele ainda escolheu exercer, que é esse trabalhador, que a gente tem que lembrar que ele também é gente. Fazer uma prática mais integrativa no trabalho. Tá ótimo. Muito obrigada, doutor Pedro. Thalita, alguma consideração? Sim, então, essas políticas, né, de qualidade de vida, elas são de fundamental importância em qualquer instituição, em qualquer delas. A gente que trabalha com RH, eu sou gestora de RH, e a gente sabe disso, a gente entende isso, e assim, o que eu vou sempre convidar, e eu sempre que me convidam para falar de políticas de melhoria de qualidade de vida, eu fico bastante empolgada com esse assunto, porque é um assunto super importante e é importante que todos tenham essa consciência, que todos os gestores tenham essa consciência de que é importante a gente criar momentos que esses profissionais eles possam estar juntos, que eles possam se integrar, que eles possam estar sendo acolhidos pela instituição em si, que eles não são somente o profissional que chega, dá o plantão dele, faz o plantão e vai embora. Não, ele é um profissional daquela instituição, ele carrega o nome daquela instituição, então ele representa aquela instituição. Então é importante acolhê-lo para que ele também se sinta a instituição. E esse profissional motivado, esse profissional cuidado, esse profissional ele vai entregar um serviço de qualidade, que é o que todo mundo busca. A gente vive num momento, como diz o doutor, de alta demanda, mais do que nunca. E, assim, a nossa sociedade ela impõe que a gente entregue um serviço de saúde de qualidade. Então, para a gente entregar, a gente precisa cuidar do nosso profissional, cuidar dele, para que ele possa entregar esse serviço de qualidade. É isso, Kátia. Mais uma vez, muito obrigada, doutor Pedro, muito obrigada, Thalita. Muito obrigada a você que esteve com a gente aqui no Dose de Gestão, esse programa da Comissão Especial de Administração de Saúde. E outras entrevistas, outros debates, outras palestras, você encontra aqui na CRA RJ Play. Até a próxima.